com a paz do Senhor. Amém. Bom dia. Amém. Paz do Senhor. Abra, por favor, a sua Bíblia em Marcos, capítulo 8, verso 22. Deus me ministrou essa palavra ontem às meia-noite. Amém. Eu estava na presença do meu antigo pastor, né? Eu congreguei na Assembleia de Deus 10 anos. E ontem eu senti o desejo de ir lá visitar meu antigo pastor. Fui consagrado no Ministério Nova Terra, Assembleia de Deus, e senti o desejo de ir lá. E conversando com ele ontem, Deus me ministrou muito forte. Hoje eu não consigo ler tanto, mas a palavra de Deus, ela já está no meu coração devido a essa doença da vista. Eu não estou conseguindo ler mais com frequência. Mas eu tenho muita coisa de Deus guardada no meu coração. Amém. Eu creio que Deus vai ministrar algo poderoso no seu coração nessa manhã. Amém? Você achou em Marcos 8, verso 22. Marcos 8, 22. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantou ele os olhos, disse: vejo homens, pois o vejo como árvores que andam. Depois tomou pelas mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe distintamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Só até aqui. Glória a Deus. Senhor Deus eterno Pai, graças te damos nessa manhã, te louvamos, engrandecemos o teu santo nome, Pai, te glorificamos por estarmos aqui reunidos, Pai, em comunhão, Senhor, para a glória do teu nome, ó Pai. Queremos te exaltar, Senhor, na beleza da tua santidade. Não somos nada sem a tua presença. Ah, Deus, manifesta o seu poder. Abençoa esta igreja, abençoa meus irmãos, Pai, que estão vendo, Senhor, nesta manhã essa ministração. Que o Senhor toque nas famílias e repreenda todo o mal, Senhor. Dá vitória nesta manhã. Manifesta o seu querer, Deus, no nome santo de Jesus. Assim, Pai, te damos graças por tudo, Senhor, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Glória a Deus. Poder sentar. Louvado seja o Senhor. Betsaida, no hebraico, quer dizer casa da pesca, ou lugar de pesca. Deus ministrou muito forte ao meu coração. Por quê? Porque Jesus, ele cura esse homem cego. E eu imagino, irmão, as pessoas ali pensando que quando Jesus pede para ele falar o que ele estava vendo, ele fala que ele está vendo homens como árvores que andam. E essa madrugada Deus ministrou muito forte em meu coração acerca que nós somos como árvores. O profeta Isaías, no capítulo 61, verso 3, você pode ler que vai dizer que nós somos como árvores de justiça, plantações do Senhor. Então, se nós entendemos que nós somos como árvores, nós precisamos produzir bons frutos diante do Senhor. O Senhor, ele abre a visão do cego e ele vê homens como árvores. Então o Senhor, ele olha para cada um de nós como árvores que produzem frutos. E a pergunta é: que frutos nós temos produzido diante do Senhor? Porque o Senhor, ele observa cada um de nós e ele procura frutos dignos de arrependimento. Ele espera que cada um de nós devemos produzir algo diante dele. Porque se você ler João 12, 24, você vai ver que está escrito que o grão de trigo, quando ele cai na terra, ele fica só. Mas se ele morre, ele dá muito fruto. Por que muitas pessoas não conseguem mudar? Porque elas verdadeiramente não morreram de fato. Elas não determinaram morrer. E o que Jesus quer fazer? Quer que a visão espiritual seja aberta
dessa família para que ela seja alcançada por algo novo. Você percebe que esse homem, ele foi curado, ele foi restaurado. A primeira visão que ele tem é como homens, como árvores. E alguém não está compreendendo ainda. Só que se você prestar atenção na palavra, a palavra de Deus, irmão, verdadeiramente, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, como diz Salmo 119, verso 105. Mas se você ler Salmo 119, verso 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Só que hoje as pessoas estão perdendo o que está sendo ensinado. É muito conhecimento, mas pouca prática. Não adianta eu ter muito conhecimento e eu não praticar. Praticar onde, pastor? Praticar primeiramente no meu lar, junto com a minha família, eu ser um exemplo de pai, um exemplo de servo do Senhor. Por quê? Porque Jesus está observando os nossos frutos. Essa palavra queimou no meu coração porque muitas pessoas têm dado mau fruto diante do Senhor e não têm entendido porque têm enfrentado tanta guerra espiritual. Tem aberto portas no mundo espiritual para que espíritos malignos atuassem na tua casa. Porque Jesus, ele disse em João 15 que ele é a videira verdadeira. Ele fala: o meu pai é o lavrador. Toda árvore que tiver em mim, toda vara que tiver em mim, essa produzirá muitos frutos. Ele diz: porque sem mim nada podereis fazer. Se nós estivermos enraizados nele, que é a videira verdadeira, nós vamos produzir bons frutos. O pastor Sandro falou aqui de pessoas que dão ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Hoje está muito complicado porque as pessoas não querem seguir o que estão sendo ensinado. Estão acabando, entrando pelo caminho que estão desagradando ao Senhor. E o que Deus está convocando as pessoas, as famílias, ao arrependimento. Convocando as famílias ao posicionamento nele. Porque você percebe que Jesus, ele cura esse homem. Ele traz esse homem para fora. Ele fala: olha, não volte lá. Jesus está dando orientação para que ele possa entender que quando Jesus cura ele precisa ficar um tempo em um lugar. E muitas das vezes você não compreende. A irmã trouxe um sonho aqui, Deus ministra fortemente comigo. Por quê? O peixe fora da água, ele vai morrer. Uma pessoa que está fora da igreja, ela vai morrer espiritualmente. Uma pessoa que não segue mais o conselho do seu líder, de estar na direção do Senhor. O pastor Sandro falou hoje, as pessoas faltam, as pessoas não têm mais aquele empenho de estar na casa do Senhor para aprender mais. E as pessoas acabam morrendo, desanimando, porque estão envolvidas em muita fermentação, em coisas que não edificam. Se você ler essa palavra no início, você vai ler que vai falar sobre a multiplicação dos pães e peixes, vai falar sobre a fermentação, vai falar sobre coisas, irmão, que muitas pessoas não estão mais envolvidas com as coisas espirituais, estão perdendo a essência. Você percebe que Jesus, ele multiplica pães e peixes em João 6. A multidão, ela fica atrás de Jesus. Eles se preocupam onde está Jesus. Mas quando eles se deparam com Jesus, no verso 24 de João 6, Jesus fala assim: por que vocês estão me procurando? Aí Jesus fala para ele: vocês estão me procurando porque vocês saciaram a fome de vocês. Mas eu digo a vocês, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Mas quando Jesus começa a falar que ele é o pão vivo que desceu do céu, quando Jesus começa a falar que eles precisavam ter comunhão através da carne e do sangue, muitos murmuravam contra Jesus. Se você ler João 6, verso 41, você pode marcar na tua Bíblia, você vai ver que eles estavam murmurando contra Jesus. Por quê? Eles falaram assim: como é que pode Jesus falar isso? Ele, porventura, não é filho de José e Maria, cujo pai e mãe nós conhecemos? Só que Jesus fala: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, esse não tem comunhão comigo.
Hoje muitos querem milagres, querem que Jesus cure a visão, querem que Jesus cure alguma enfermidade, mas não querem ter comunhão com o sangue, com o corpo de Cristo. E o que Jesus chama hoje? A comunhão. Ele chama que todos se unam, a unidade. Porque quando o povo está unido no mesmo propósito, Deus opera milagres na família, irmão. Existe uma guerra espiritual todo domingo pela manhã. Eu ministro sobre guerras espirituais, sobre batalhas espirituais, porque muitas pessoas estão abrindo portas para o inimigo entrar na sua casa. Porque Jesus ensinou em João 12, no verso 43, Jesus ensinou sobre o espírito imundo, quando sai do homem. Ele fala que esse espírito, ele anda por lugares áridos procurando repouso. Quando esse espírito não acha lugar, ele diz que vai voltar para a casa onde ele saiu. Ele quer atuar nessa casa de novo. E quando ele acha desocupada, de qualquer maneira, ele leva 7 espíritos piores do que o primeiro. E o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Por quê? Porque essa pessoa não está tendo mais comunhão. Essa pessoa não está tendo mais compromisso com as coisas de Deus. E uma pessoa, quando perde o compromisso, ela fica vulnerável. Ela fica vulnerável ainda que ela tenha conhecimento. Ainda que ela tenha um pouco de estudo. Se não praticar, não adianta nada, irmão. Jesus, ele abre a nossa visão espiritual. Hoje eu não estou enxergando mais com a vista esquerda. A direita também está com a doença, mas eu creio, irmão, que a palavra de Deus, ela está dentro de mim. E quando a palavra de Deus está dentro de você, você não tem que temer. Eu estava falando, pastor Sandro, hoje eu não consigo ler mais. E hoje eu ministro tudo que Deus colocou dentro de mim através do Espírito. E hoje eu compreendo, irmão, quantas pessoas perderam a palavra de Deus. Não tem mais contato com a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 3, abra por favor. Você vai ver que está escrito que bem-aventurados são aqueles que lê, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e as guarda para cumpri-la, porque o tempo está próximo. Bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem. Você percebe o cego, ele não estava enxergando, mas ele estava ouvindo. O cego Bartimeu, ele clamou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Alguém precisa clamar, alguém precisa colocar para fora o que está acontecendo. Porque se você não coloca para fora o que está acontecendo com você, você continua aprisionado no medo. E Jesus, ele quer te curar, ele quer restaurar a sua visão, ele quer visitar a sua casa, abençoar a tua família. Mas hoje as pessoas não conseguem declarar o que está acontecendo. Continua enfermo, continua doente espiritualmente. Não consegue declarar, Senhor, eu estou errado, pastor, eu preciso melhorar. Se você puder, marca na sua Bíblia Salmos 19, 12. Você vai ver o que está escrito em Salmos 19, 12. Você vai ver que está escrito que quem pode compreender os próprios erros. Aí ele fala, quem consegue compreender os próprios erros, aí tem uma vírgula. Expurga de mim aquilo que é oculto. Tira de mim aquilo que é oculto, porque se alguém não colocar para fora, pastor Sandro, a pessoa continua enfermo. Se a pessoa não declarar para Jesus o que está acontecendo com ela, ela vai continuar daquele mesmo jeito. Uns precisam andar, outros precisam enxergar, outros precisam de um milagre na sua família. Você precisa declarar para Jesus como está você, como você chegou aqui nessa manhã, qual o milagre que você precisa que Deus faça na tua casa. E você percebe que Jesus, ele quer curar, Jesus, ele quer transformar, mas hoje as pessoas estão aprisionadas no medo, estão aprisionadas em coisas ocultas e não conseguem se desprender. E o que Jesus quer fazer? Jesus quer entrar nessa casa, quer mudar vidas, quer mudar histórias. O que Jesus quer é que a pessoa se posicione, libere algo que está dentro dela. Pessoas estão aprisionadas em falta de perdão, estão aprisionadas no ódio. Não consegue olhar nos olhos e falar, olha, eu errei, eu preciso melhorar. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é.
Só que ele falou que foi curado. Ele falou que a visão dele está curada. Mas ele não consegue produzir bons frutos. Ele não consegue fazer coisas novas. Ele continuou com o mesmo pensamento. E se não tiver uma mudança, irmão, de mente, se a pessoa não tiver uma mudança de atitude, ele não consegue entender o mundo espiritual. Porque nós temos três adversários: a carne, o mundo e o diabo. A carne, irmão, são as obras que o homem luta, porque existe uma guerra entre a carne e o espírito, entre a vontade de Deus e a vontade humana. Aquele que você alimenta mais, que vai te dar direção. Se você alimenta mais a sua carne, você vai dar direção àquilo que você está sentindo. Porque você percebe que Eclesiastes 12:7 diz que a nossa carne vai voltar a ser pó como era, e o espírito vai voltar para Deus que o deu. E você percebe também que Gênesis 3:14, a ordenança que Deus deu para a serpente foi: você vai rastejar e vai se alimentar do pó da terra. Todas as vezes que o homem dá vazão à carne, ele está alimentando a serpente. Todas as vezes que o homem dá vazão a um desejo que ele está sentindo, sem ser a vontade de Deus, ele está alimentando não a vontade de Deus, mas a vontade da sua carne. E a vontade do mundo, os desejos pelo mundo, é complicado. E muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ele ainda tem um sentimento, um desejo lá do mundo. E se você puder, abre a primeira epístola de João 2,15. Se você puder ler para mim, por favor. Primeira epístola de João 2, verso 15. Quem pode ler, por favor? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo que há no mundo, irmão, a concupiscência da carne, é desejo da carne. A pessoa ela fica atraída por coisas do mundo. Ele falou que nasceu de novo, mas ele ainda fica aprisionado a coisas do mundo. Por que a pessoa, logo quando ela sai do evangelho, primeira guerra que ela enfrenta, ela volta para lá? Porque ela não matou um desejo que estava dentro dela. Ela não eliminou um desejo que ainda brotava dentro dela. Ela ainda sente esse desejo de praticar algo. Ela não consegue confessar que ela precisa mudar nessa área. E existem tentações que o inimigo vai colocando na vida dessa pessoa. E ela não consegue se abrir. Ela bota a culpa no inimigo. Ela bota a culpa na igreja. Mas ela não consegue olhar e ver que ela está errada. Ele não consegue olhar e ver que ele está errado. Ele está sendo atraído. Ele está sendo conduzido pelo inimigo. Você já leu Tiago 1,13? Tiago 1,13 fala que ninguém sendo tentado diga: de Deus estou sendo tentado. Porque Deus ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado nas suas próprias concupiscências. Ele está sendo atraído pelo desejo. Ele não conseguiu se libertar desse desejo, mas ele não consegue falar: olha, eu preciso me libertar, pastor. Ora nessa área, pastor. Me ajuda, pastor, porque eu ainda sinto esse desejo. Você lembra que eu falei que uns precisam enxergar, outros precisam andar. Alguém precisa de um milagre, mas se você não declarar o que você está sentindo, você continua preso naquilo ali. E o que Jesus quer fazer? Jesus quer transformar. Jesus quer mudar. Jesus quer abençoar a família. Jesus quer transformar os filhos. Mas se alguém não se posicionar, ele tem esses três aliados, irmão, que é a carne, o mundo e o maligno. Existe essa guerra espiritual contra o nosso adversário, que é o diabo. Nós não vemos ele, nosso adversário é invisível. Nós não conseguimos ver ele. E como nós vamos combater contra o nosso adversário? 2 Coríntios 10:4 diz que as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Como você vai lutar contra um adversário que você não vê?
Você precisa ter uma visão espiritual. Você percebeu que esse cego aqui de Betsaida, ele teve uma visão espiritual. Ele teve uma visão de como nós somos. Qual fruto nós estamos produzindo. Ele viu árvores como andam, árvores que andam. Olha só, irmão. Salmos 1 fala que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas ele fala que não serão assim os ímpios, serão como a folha. Onde o vento joga, ele vai. Então, quando você está plantado no ribeiros de água, irmão, vai dar o fruto na estação própria. Vai se cumprir na tua vida, o milagre do Senhor vai acontecer na tua casa. Mas para isso acontecer, tem que ter posicionamento. Existem pessoas que estão anos na igreja e reclamam por que o milagre não aconteceu. Pastor, por que não aconteceu nada na minha casa ainda? Eu estou clamando, pastor. Por que Deus ainda não respondeu? Fazem campanhas, fazem propósito de oração e Deus não respondeu. E eu costumo falar sempre na Bíblia, irmão. Não tem como Deus fazer algo se a pessoa não está alinhada com a vontade de Deus. Deus não vai fazer porque eu estou chorando, porque eu estou sofrendo, porque eu estou reclamando que eu não estou enxergando. Deus não vai fazer algo porque eu estou sofrendo, porque às vezes, irmão, existem situações que Deus vai permitir que é para a glória do nome dEle. Existem situações que Deus vai permitir na tua vida, na minha vida, para o nome do Senhor ser glorificado. Então não questione o que Deus está permitindo hoje. Existe um tempo para todas as coisas. Se você puder abrir a Bíblia aí, em 1ª Epístola de João, capítulo 5, verso 14, você vai ficar maravilhado. Olha o que está escrito aí. 1 João, capítulo 5, verso 14. Porque esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, diga, ele nos ouve. Então precisa estar o que? Alinhado com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas é para Ele. Amém. Não é para satisfazer a vontade humana. Esse é o problema. Por quê? A pessoa entra numa guerra espiritual, numa crise na família, ele fala, por que Deus não faz logo? Por que Deus não cura? Por que Deus não abre uma porta? Deus vai fazer no tempo dele, não é no seu tempo. Deus vai fazer na vontade dele. E a pessoa se desespera, por quê? Porque ele quer ver com os olhos carnais. Ele não consegue olhar com os olhos espirituais. Ele fala, eu estou cansado. Eu não vou mais para a igreja, eu não vou fazer mais a vontade do Senhor, porque ele percebeu que nada está acontecendo. Ele está olhando com a visão carnal. Eu tenho uma palavra para você, irmão, em concordância. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 em diante. A Bíblia diz que ainda que o nosso corpo físico, diga assim, um corpo físico. A Bíblia fala o corpo exterior, ele se corrompe, ele se cansa. Contudo, o nosso interior se renova todas as manhãs. Ele fala assim, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aí ele fala, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O seu corpo físico hoje, nessa manhã, pode estar cansado. Você pode estar me vendo aí e estar falando, eu estou cansado, eu estou desanimado. Mas nessa manhã o Senhor já te renovou. Nessa manhã o Senhor já te deu a graça dele. E o Senhor está falando, olha, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então isso é passageiro. Vai passar, não é para a vida toda. Às vezes você está questionando por que essa doença, por que esse mal não é extirpado de uma vez por toda. Vai acontecer milagre na tua vida, irmão. O nome do Senhor vai ser glorificado. Só que não é no nosso tempo. O tempo de Deus é Kairos, o nosso tempo é Cronos. Você vai ver o que está em 2 Pedro 3,8, se você puder, marca na sua Bíblia.
você vai ver que está escrito que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. No verso 9 diz que o Senhor não retarda a sua promessa. Mas ainda que alguns tenham por tardia, ele fala, é longânimo para convosco, não querendo que alguém se perca, mas que todos venham chegar ao arrependimento. Então o tempo de Deus não é o nosso. Deus vai fazer, você crê? Deus vai curar, você crê? Deus é maravilhoso, irmão. Ele restaura, ele cura, ele liberta. Só que as pessoas mudaram, as pessoas não têm mais a fé que tinha. As pessoas estão esfriando. E sem fé, você sabe que sem fé? Hebreus 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia primeiro que Ele existe. E é galardoador daqueles que o buscam. Você percebe que todos que chegavam diante de Jesus precisavam de um milagre. Todos, pastor, que chegavam diante de Jesus precisavam de um milagre. Só que nem todos foram curados, porque nem todos tiveram ousadia de tocar nele. Nem todos tiveram ousadia para gritar, para clamar e falar, Senhor, eu preciso ter visão. Senhor, eu quero tocar em Ti. Você viu a mulher do fluxo de sangue? Ela rastejou e tocou nele. Ela estava determinada. A determinação faz acontecer milagres, irmão. A determinação diante de Deus faz acontecer sinais na tua vida. Aleluia. O nosso Deus é maravilhoso. Ele é grandioso. As riquezas do Senhor nós não imaginamos. E hoje foi até louvado um hino aqui que eu me lembro logo da palavra. Profundidades da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Está lá em Romanos 11:33. Né? Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? Você não pode dar conselho para Deus. Não tem como você falar para Deus o que fazer. Ele é soberano. Ele está no controle, meu irmão. Ele sabe o que você precisa. É por Ele, é para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. É para Ele, só que nós queremos questionar algo que Ele está permitindo. Se Deus permitiu doença, é para Ele curar. Se Deus permitiu alguma coisa, é para Ele restaurar na tua vida, meu irmão. Não questione a vontade de Deus. A vontade de Deus, muitas das vezes, pode permitir que você vá no deserto. Às vezes, Deus pode permitir que você vá no vale de ossos secos, na cova de leões. Deus pode permitir. E agora, o que fazer? Eu continuo tendo fé. Eu continuo acreditando, porque muitas das vezes Ele atrai para o deserto para saber o que está no seu coração. Você já leu Oséias 2,14? Diz isso. Eis que atrairei para o deserto, para saber o que está no coração. Esse homem era cego, mas ele viu. Esse homem não estava sem esperança, mas Jesus trouxe esperança. No momento de mais dificuldades que você passar, irmão, pode se lembrar, no momento de maior tribulação, o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai te exaltar, mas isso só vai acontecer se você estiver alinhado com a vontade dEle. Porque onde que o homem sai da vontade de Deus? Quando o homem fala coisas que não edificam, quando o homem tem um posicionamento diferente da vontade de Deus, porque o homem entra na tribulação, ele entra no estágio de doença, ele reclama. Eu confesso aos irmãos que quando o médico falou assim, você é monocular, eu saí, não consegui dar uma palavra. Entrei no carro, só chorei. Chorei. Aí depois passou. Aí eu falei, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. No primeiro impasse que você tem uma notícia do médico, que você está perdendo a visão, que você está com algum tipo de doença, você fica preocupado. Mas depois eu entendi, falei, Senhor, o teu nome seja glorificado. Eu trabalho de barbeiro, irmão, eu não estou conseguindo trabalhar mais direito. E Deus às vezes permite algumas coisas acontecer. E se você for tentar entender o que Deus está permitindo, você sai do propósito. Você não precisa entender o que Ele está fazendo. Ele é Deus, Ele é soberano. Não tente entender o que Deus está permitindo. Ele está cuidando de tudo. Alguém perguntou quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego. O que Jesus fala? Nem ele pecou, nem seus pais. Isso aconteceu para que o nome do Senhor seja glorificado.
Então existem situações que Deus permitiu na tua vida acontecer hoje, é para lá na frente o nome do Senhor ser glorificado. E você lembre de todo o processo. Então, irmão, eu tenho algo dentro de mim que Deus ele não te dá nada além do que você possa suportar. Ele não te dá nada além daquilo que você pode, irmão, aguentar. A Bíblia fala em 1 Coríntios 10, 13, que não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará você ser tentado, além do que você possa suportar. Antes, com essas lutas e provações, o Senhor te dará um escape. Não tente entender o que você está vivendo hoje. Tudo tem um propósito. Descansa o teu coração. Não abra sua boca para questionar algo, para falar algo. Por quê? Pastor, por que eu não posso falar? Porque o mundo espiritual é regido por palavras. O mundo espiritual é regido por palavras. Então tudo que você libera no mundo espiritual, existe algo que acontece. Quer uma prova disso? Mateus 12, verso 36 e 37. Você pode ler, por favor? Eu estou quase terminando, tá, irmão? Vai assinalando aí, pastor Sam. 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Olha só, o homem vai prestar conta de toda a palavra ociosa que sai da sua boca. Por suas palavras serás justificado e por suas palavras serás condenado. Você vê que isso é desde o passado, irmão. É desde lá de Número, lá na época de Moisés. Você vê que Deus ele abre o mar vermelho. Deus opera sinais e maravilhas, envia uma coluna de fogo. Envia a provisão. Eles estão com frio, Deus envia uma coluna de fogo. Eles estão no sol, Deus envia uma nuvem. E o que o povo faz em Números 21? O povo fala mal do líder e fala mal de Deus. Você lembra disso? O povo reclamou até do pão, o pastor falou que o pão estava mofado, não prestava. Então as pessoas questionam o que Deus faz, irmão, na murmuração. Deus permite que serpente ardente vão para o deserto. O povo começa a ser atingido. O povo começa a ver as guerras. O que eles fazem? Se arrepende. Vai até Moisés, pede perdão. Moisés ora a Deus que tire de nós essas serpentes. Moisés não estamos aguentando. O povo começa a compreender quando passa no estreito, irmão. O que eles fazem? Se arrepende. Moisés ora a Deus, Moisés ora a Deus. E quando Moisés ora a Deus, Deus fala para Moisés, levanta uma haste no deserto. Um poste no deserto com a imagem de uma serpente. Todo aquele que olhar para essa serpente vai ser curado. Pastor, onde está essa resposta? Em João 3,14, Evangelho. Porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então quando você foca em Jesus, você não tem tempo para murmurar. Quando você foca em Jesus, você não tem tempo para falar coisas que não edificam. Olha o que Deus ministrou até meia-noite, irmão. Quais frutos nós estamos produzindo? É um tema para essa mensagem, né? Qual fruto nós estamos produzindo? Que tipo de árvore nós somos? Que tipo de árvore nós somos? Nós somos uma árvore que produz bom fruto? Ou nós somos uma árvore que produz mau fruto? Qual tipo de árvore nós somos? Porque se nós produzimos bons frutos, irmão, é certo que nós conseguimos as bênçãos de Deus na nossa vida. Amém. Porque existe a pessoa que peca e existe a pessoa que vive na prática do pecado. Romanos 3,23 diz que todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus que é em Cristo. Todos nós pecamos. Mas quem vive na prática do pecado pertence ao diabo. Primeira epístola de João 3,8 diz que quem vive na prática do pecado pertence ao diabo. Porque o diabo ele peca desde o princípio. Aí tem uma vírgula. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus para desfazer todas as obras do diabo. Aí ele fala no verso 9 que nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Pastor, tem filho do diabo? Tem. Aquele que pratica as obras do diabo. João 1,12 diz que a todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus. Existem os filhos de Deus que obedecem a sua voz e existem os filhos do diabo que vivem debaixo de mentira, debaixo de engano e querem milagre.
não vai acontecer enquanto não houver posicionamento. Não tem como Deus operar um milagre na vida de alguém que não se posiciona. Deus não é sócio da ilegalidade. Deus não é sócio da injustiça. Ou o homem se posiciona e entra na vontade de Deus, ou então ele vai continuar do jeito que ele está. E o que Deus está fazendo? Deus quer que a pessoa se arrependa. Deus quer operar sinais e maravilhas. Deus quer abençoar as famílias, irmão. Mas as pessoas saíram do propósito. Conhece a palavra, mas não pratica. Tem até anel de formatura, irmão. Tem diplomas pendurados, mas não pratica a palavra. Não adianta. Não adianta. Coloque de pé, por favor. Eu vou terminar já. Você percebe que Jesus, ele fala que existe dois tipos de pessoas em Mateus 7, 24. Ele fala que existe o prudente e existe o insensato. Quem é o prudente? O prudente é aquele que ouve e pratica. Desce os rios, sopra os ventos e aquela casa permanece de pé, porque ele decidiu praticar a palavra. O insensato é quem? Aquele que ouve e não pratica, ele só escuta. Ele ouve, mas ele não quer praticar. Então, quando a primeira tempestade que veio, pastor Sandro, ele não suporta. Bateu a enfermidade, ele não suporta e fala, por que Deus permitiu isso? Alguém perguntou para mim, pastor, como você vai fazer que você não está conseguindo ler mais? Como você vai fazer para trabalhar? Eu falei, irmão, está tudo na vontade de Deus. Está tudo na vontade de Deus, porque se você tentar entender o que Deus está permitindo hoje, você sai do propósito. Agora, se você levar os seus olhos para os montes, de onde virá o seu socorro, você vai entender que o seu socorro vem do que fez os céus. Salmo 121. Você leva os seus olhos para os montes, de onde vem o seu socorro, irmão. Jesus vai curar no tempo dele. Jesus vai restaurar no tempo dele. Ele, olha, vai. Não volta mais na aldeia não, fica tranquilo. Vai seguindo a sua trajetória. Existe um momento que Jesus vai fazer, irmão, e você pode ter certeza, irmão. Tudo que você está passando hoje, vai chegar um tempo que você lá na frente vai falar assim, poxa, glorificado seja o Senhor. Tudo que eu passei lá atrás, isso graças a Deus já passou, hoje eu dou testemunho da vitória. Amém? Que Deus ele possa abrir a sua visão espiritual. Que o Senhor possa te dar discernimento. Que você continue firme e constante no Senhor. Que você não deixe que as lutas, as aflições te paralisem. Não deixe que o mal te pare. Você que está vendo também, continue firme. Continue com seu coração alinhado com a vontade de Deus. Não se perca na direção do Espírito. Não faça o que você acha que é certo. Faça o que a Bíblia está dizendo. Não siga os seus próprios caminhos. Siga a vontade do Senhor. Siga a vontade do Senhor. Aleluia. Que há caminhos que para o homem parecem direito, mas são caminhos de morte. Não siga a sua vontade. Siga a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ainda, eu vou terminar já ainda, que no meio da vontade de Deus você sinta medo. Ainda que no meio da vontade de Deus você se sinta sozinho, que às vezes você está aqui e às vezes você está se sentindo sozinho em meio a uma guerra espiritual. Eu tenho uma notícia boa para você, irmão. Salmo 126, verso 6. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo os seus moles em quantidade. Você está chorando, mas não está se corrompendo. Você está gemendo, mas está firme. Irmão, no tempo certo o Senhor vai trazer provisão na tua casa. O Senhor vai trazer provisão sobre a sua família. O Senhor, Ele é Deus, irmão. Ele cuida de tudo. Não se entristeça, não retroceda, continue firme. Ainda que você não veja com os olhos físicos, feche teus olhos físicos agora. Olhe com os olhos espirituais para essa situação. Comece a acreditar no milagre de Deus na tua vida. Diga assim, Senhor, eu creio. Eu creio no teu milagre. Eu creio no teu agir. Diga, Senhor, eu acredito. Eu creio em ti, Paizinho. Comece a declarar nesta manhã. Se você está enfermo, se você recebeu a notícia do médico, creia que o nosso Deus é poderoso para te curar. O nosso Deus é poderoso para restaurar sua casa. Creia nessa manhã no nome de Jesus. Tome posse nessa manhã. Não deixe que a tristeza, o medo, as preocupações te paralisem. Eu oro nessa manhã para que o Senhor te restaure.
Eu oro nessa manhã para que o Senhor te cure, para que o Senhor envie provisão sobre a tua casa, para que através de você outras pessoas entrem por essas portas, que esse lugar cresça, que você seja um canal de Deus para outras vidas, que o Senhor abra a sua visão espiritual, que você possa produzir bons frutos, porque nós somos como árvores que andam. O Senhor está observando você, o Senhor está olhando para dentro de você agora. Ele está perguntando a você o que você quer que Ele faça. Se você precisa ver, fala: Senhor, eu preciso ver. Abra meus olhos espirituais nessa manhã. Me dê discernimento de espírito. O que você declara nessa manhã diante dEle? Alguém está clamando: Senhor, eu preciso andar. Outros estão clamando: Senhor, eu preciso ser curado. Peça ao Senhor nessa manhã para que Ele possa te restaurar. Peça ao Senhor nessa manhã para que Ele possa abençoar a sua casa, para que você não retroceda. Não pare, não desista. Continue firme em meio às tempestades. O Senhor é contigo. Deus está no controle da tua família. Deus está no controle da tua casa. Ele é Deus, Ele é soberano. Amém. Aplauda o Senhor, que Deus te abençoe. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.